Olá pessoal, aqui é Caetano Aneta do VFX Brasil em mais um tutorial de Maya. Nesse tutorial nós vamos criar uma explosão. Aqui nós temos um vídeo do efeito que nós vamos criar. É uma explosão básica onde a ignição ocorre no chão e a fumaça se dissipa pouco tempo depois. Apesar de não ser um tutorial básico de fluidos no Maya, é possível mesmo para o iniciante acompanhar esse tutorial e posteriormente explorar por conta própria o fluido fazendo ajustes em seus parâmetros e outras experiências com que você pode aprender aqui. Vou parar aqui o vídeo. Primeiramente eu vou vir aqui no meu menu do Maya e vou mudar para Dynamics. Em Dynamics eu tenho o menu do Fluid Effects. Eu vou selecionar aqui Create 3D Container with Emitter e clicar no Option Box. Resetar os settings e criar um container padrão. O container seria esse cubo, representado por esse cubo aqui que nós temos. Dentro tem um emissor, que basicamente é o que vai fazer a emissão de fluido dentro do meu container. Uma explicação básica sobre Fluid Effects. O Fluid Effects é um sistema de simulação de fluidos. Fluidos são basicamente líquidos e gases. Nesse tutorial nós vamos utilizar métodos de simulação de gases para gerar o efeito da explosão. Esse sistema ali utiliza fórmulas físicas para calcular o deslocamento do fluido dentro de um objeto que é chamado de container, que, como eu falei antes, é esse cubo que nós vemos aqui. Apesar desse sistema ser baseado em fórmulas físicas usadas em engenharia e pesquisas científicas, a implementação dessas fórmulas no Fluid Effects não tem nenhuma pretensão de resultar numa simulação precisa ou mesmo no nível necessário para aplicações científicas. O Fluid Effects ele foi gerado para criar efeitos visuais e por isso tem uma série de simplificações nessas fórmulas em que ele usa para calcular o fluido, para que você não passe a sua vida esperando ele calcular uma explosão ou qualquer outro efeito relacionado a fluidos. Com uma breve introdução para quem nunca explorou o Fluid Effects no Maya, eu vou falar um pouco sobre os componentes. O container, representado por esse cubo, ele é dividido em elementos chamados de voxels. Os voxels são representados aqui por esse grid que nós vemos aqui no final. Eu vou desligar temporariamente o grid aqui da minha viewport. Certo? Esse grid é uma representação, ou seja, cada unidade dessa representa um voxel. Na verdade, ele só está mostrando a unidade bidimensional aqui, mas ela é tridimensional. Eu vou vir aqui no meu Attribute Editor e aqui em Display, para poder, eu vou habilitar aqui Full. Na verdade, cada voxel é um cubinho desse tamanho. Certo? E o Maya utiliza esses voxels para calcular o deslocamento do fluido. O fluido se desloca ao longo desses voxels que compõem o container. Vou voltar novamente para Bottom aqui. Como você pode imaginar, quanto maior a quantidade de voxels, mais detalhada é a simulação. Em compensação, também é mais lenta para ele poder calcular quadro a quadro dessa simulação. Para a gente começar a explosão, eu vou aumentar o tamanho do meu container. Vou voltar aqui o grid. Fechar aqui. Aqui dentro do Fluid Shape, com o container selecionado, eu vou em Container Properties, Size, vou aumentar 20, 20, 20. E a resolução também vou ampliar para 20, para a gente poder ter um cálculo um pouco menor. Depois, quando nós formos ver na segunda parte desse tutorial em Render, eu vou entrar em detalhes aqui de como a gente pode melhorar a qualidade. A princípio, essa setagem inicial é o suficiente. A próxima coisa que eu vou ajustar é o emissor. Com o fluido selecionado novamente, eu vou aqui na minha guia Fluid Emitter. Eu vou mudar Basic Emitter Attributes de tipo Omni para Volume. Ele muda aqui para um cubo, certo? Ele vai emitir agora a partir desse cubo. Eu vou mudar também em Volume Emitter Attributes de cubo para esfera. Assim ele vai começar a emitir o fluido ao invés de um ponto específico a partir do volume dessa esfera.
mais uma alteração, eu vou vir aqui, propriedade de escala, vou ampliar. Opa, não é o fluido. Para eu selecionar só o meu fluido, clicar e arrastar até mais ou menos o dobro. E vou achatar aqui a minha esfera até ficar com mais ou menos metade do tamanho. Vou posicionar o meu fluido agora um pouco para cima, ligeiramente acima do meu grid. E o emissor eu vou deixar aqui embaixo, quase na base do meu container. Assim o fluido vai começar a ser emitido aqui embaixo. Eu vou ligar o meu Shaded View e a textura. Então não consegue ver muita coisa porque a timeline está muito curta. Eu vou ampliar aqui para uns 150 frames. Aqui novamente. E agora sim eu começo a ver aqui uma emissão de fluido, ele começando a subir. Bom, para o que a gente precisa inicialmente é o suficiente. A próxima coisa que eu vou ajustar ainda aqui dentro do Fluid Emitter, deixa eu selecionar meu fluido novamente, assim eu fico com as duas tabs disponíveis aqui. Eu vou vir agora em Fluid Attributes, certo? E eu tenho aqui as propriedades. Um fluido ele emite densidade, aquecimento e combustível. Essa propriedade de combustível ela pode ser entendida como inflamabilidade ou alguma coisa assim do tipo. Seria a característica do fluido pegar fogo, se inflamar, dependendo da temperatura. Como uma explosão ela é o resultado de uma liberação de grande quantidade de energia, esses valores aqui, 1, 1 e 1, que eu tenho, são muito pouco para poder caracterizar uma explosão. Então, para isso, eu vou aumentar esses valores substancialmente. 60 para densidade, 60 para aquecimento e 90 para combustível. Basicamente, aqui na viewport, o que a gente vê sendo refletido é mais a densidade. Aqui, a princípio, não dá para ver muito o efeito de nem aquecimento, nem combustível, porque essas propriedades, por padrão, ficam desligadas no cálculo do fluido. Outra coisa que, antes de ajustar essas propriedades, nós vamos fazer é a explosão também, uma característica dela, apesar de emitir grandes quantidades de energia, é num curto espaço de tempo. Isso caracteriza uma explosão. Então ele emite uma quantidade muito grande em pouco tempo e depois é o efeito dessa quantidade sendo emitida rapidamente que gera o efeito da explosão. Então, para isso, eu não posso deixar isso daqui ligado para ele ficar com uma emissão constante, que nem ele está aqui, que fica indiscriminadamente emitindo o fluido sem parar. O que eu vou fazer é criar keyframes aqui. Então, na minha frame 1, voltando aqui logo para o começo, eu vou criar set key em densidade, em aquecimento e no combustível. Pouco tempo depois, aqui no frame 5, eu vou zerar os valores aqui de aquecimento e de combustível. E vou criar keys para esses dois também. Em densidade, eu vou um pouquinho mais à frente. Eu quero que a densidade continue sendo emitida um pouquinho mais. E agora sim eu zero o valor dela e seto uma aqui. Se eu for observar agora no meu Graph Editor, Window, Animation Editors, Graph Editor, vou abrir aqui a propriedade. No Fluid Emitter aqui eu tenho as curvas. Densidade, ela vai decaindo gradualmente, aquecimento e combustível. Nessas duas propriedades, eu vou aqui com Shift selecionado, selecionar as duas primeiras keyframes, eu vou mudar a minha curva porque eu não quero que ela decaia ao longo do tempo, que ela fique constante e cesse repentinamente no frame 5. Então eu vou clicar aqui no Step Tangents, dessa forma eu tenho uma emissão contínua desse valor para aquecimento e combustível, certo? Onde no frame 5 ele cessa bruscamente. A densidade eu vou manter ela dessa forma mesmo, de forma que ele vai gradualmente caindo até zerar completamente no frame 10. Vou fechar. Certo? Dessa forma nós temos uma emissão até o frame 5 e depois ele cessa. Como o combustível está se movendo lentamente, então aqui eu vejo
pouquinho, mas na verdade ele só faz até o quadro 5 e 10, onde as propriedades estão ativadas. Agora eu preciso mexer nas propriedades aqui do container, do fluido em si. No Fluid Shape, como a simulação a explosão vai ser calculada dinamicamente, eu preciso habilitar o cálculo de temperatura e combustível dentro do meu fluido. Por padrão, eles estão desligados. Aqui no Contents Method, eu tenho aqui, densidade está como dinâmico, temperatura off e fuel off. Eu tenho que mudar isso também para Dynamic Grid, os dois. E o Color Method também eu vou habilitar, que ele me reflete aqui a cor do fluido na reação que está ocorrendo. Eu ligando agora, aí eu tenho um pouco mais de resultado. Para a gente poder enxergar melhor o fluido, vou deixar ele calcular um pouquinho. Certo? Eu vou ver aqui na minha propriedade Shading, a transparência dele é muito alta. Na verdade, eu vou reduzir esse valor aqui de transparência, HSV, para um valor pequeno. Dessa forma eu consigo enxergar melhor o fluido aqui, ele fica mais denso também, na viewport e no render também. E agora nós temos o fluido sendo emitido a partir daqui. Por enquanto não parece muito uma explosão. Nós vamos começar a ajustar os valores do cálculo do fluido para poder obter o efeito da explosão. Isso a gente vai conseguir indo em Content Details. Aqui nós temos as propriedades aqui relativas ao cálculo de densidade, velocidade, turbulência, temperatura, fuel e color. Eu vou começar ajustando pelo fuel. Fuel Scale basicamente é um multiplicador para os parâmetros que estão abaixo, certo? Então vou manter 1, que ele vai usar os parâmetros conforme está aqui. Reaction Speed é a velocidade da reação. Então quando a temperatura reage com o combustível, ela acaba liberando calor, certo? E isso numa certa velocidade. Eu vou aumentar esse valor bruscamente, desse valor tão pequeno de 0,05 para 3, que vai ser um valor melhor no caso de uma explosão. É uma reação rápida. Ignition Temperature, vou colocar aqui um valor de 0,5, basicamente só para não ficar totalmente zerado. E Max Temperature eu vou manter 1 mesmo, não vou alterar esse valor. Heat Released, numa explosão, isso daqui seria o calor liberado na reação que o combustível tem com o aquecimento. Para uma explosão eu preciso que esse valor seja bem maior do que isso, então eu vou colocar aqui 60. Light Released seria a quantidade de luz liberada nessa reação. A princípio eu vou manter 0, depois nós voltamos e ajustamos esse valor aqui. Isso tem um pouco mais de influência no render do que propriamente na simulação do fluido. Terminando aqui o ajuste em Fuel, eu vou voltar, vou clicar aqui em Play. Nós já temos uma reação um pouco diferente. A princípio, no começo, ainda parece uma bola de fogo sendo disparada. Nós precisamos ainda fazer alguns ajustes. Próximo parâmetro que eu vou mexer aqui é o Temperature. De novo, a escala é um multiplicador para os valores abaixo, certo? Então eu vou manter 1. Buoyancy seria a flutuação. Quanto maior esse valor, mais rápido o fluido tende a ir para cima. Certo? Seria o princípio básico. Quando você aquece o ar, ou aquece qualquer gás, ele tende a subir, a ir mais rápido para cima. Eu vou colocar um valor aqui um pouco menor. Vou chutar 1,3 inicialmente. Certo? Dissipação é a dissipação do fluido. Ou seja, esse valor aqui é basicamente a velocidade com que a temperatura vai cair do fluido ao longo do tempo.
no caso de uma explosão, eu preciso que isso daqui caia também bruscamente. Ele dá um boom na temperatura, ela sobe rápido, mas também cai muito rápido, certo? Porque ele consome muito rápido o combustível. Então, aqui é insuficiente, eu vou colocar aproximadamente 4. Difusão eu não vou mexer. Difusão basicamente é a propagação da temperatura através dos voxels. 0,1 está um valor aceitável. Turbulência, não. Noise, eu vou acrescentar um pouco de noise. Isso dá um efeito um pouco mais caótico na simulação. Sempre é bom ter um pouquinho de um efeito um pouco mais caótico na simulação, certo? Para não ficar uma explosão tão bonitinha. Ainda está muito devagar aqui. Uma coisa que eu vou fazer é vir aqui nas propriedades Dynamic Simulation. Vou vir aqui no Simulation Rate Scale. Eu vou aumentar a velocidade da simulação. Vou multiplicar de 1, que é o padrão, para 2. Isso já começa a dar um outro aspecto para a explosão. Voltando às propriedades aqui. Turbulência e velocidade. Turbulência ele vai deixar isso daqui mais caótico, certo? Eu vou colocar um valor bem pequeno aqui. 0.0 já está um valor suficiente, certo? E em velocidade eu vou aumentar esse valor aqui do swirl. Swirl basicamente são os redemoinhos que ele cria. Normalmente um fluido tem essa característica, conforme ele se desloca no ar, ele acaba formando redemoinhos pelo próprio deslocamento dele. Então, vou colocar um valor aqui. Mais ou menos tá bom. E o noise também, para não deixar esses redemoinhos muito bonitos, assim, né? Não ficar uma coisa muito perfeita. Então o noise, também de valor pequeno aqui, já vai ser o suficiente. Agora a gente começa a ter um formato aqui da explosão. Para poder enxergar um pouco melhor, que fica muito ruim o contraste, eu vou selecionar minha viewport e Alt B aqui no teclado para mudar a cor aqui, a cor de fundo da viewport para preto. Certo? Se você continuar pressionando Alt B, ele vai circulando entre as demais cores. Certo? Então vou voltar aqui preto para poder ter um pouco melhor. O interessante agora é que essa fumaça ela se dissipe ao longo do tempo, ela não fique indefinidamente aqui. Certo? Ela acaba se deslocando dentro do container, mas ela não some, ela continua se movendo. Para isso, eu preciso mexer agora na densidade. Na densidade aqui, a princípio eu vou manter a flutuação em 1 mesmo, mas em dissipação, a densidade, eu vou aumentar esse valor para um 0,5 até 0,5 seria suficiente. E vou clicar aqui novamente no play. E agora sim, nós temos simulação um pouco melhor. Eu vou baixar aqui minha quantidade de frames para 100 quadros. E agora é o suficiente. No próximo tutorial nós vamos mexer em alguns outros parâmetros, fazer uns ajustes finos aqui ainda no efeito da explosão e principalmente vamos começar a preparar ele para render. Certo? Existem propriedades aqui dentro do Fluid Effects onde nós vamos ajustar os parâmetros de render dele para poder ter um pouco mais de qualidade na explosão. Se eu for renderizar basicamente agora o que nós temos, ela não tem muito detalhe. Certo? E também fica meio até quadriculada
no resultado dela. Nós vamos acertar isso no próximo tutorial. Obrigado por assistirem, postem seus comentários e até a segunda parte do nosso tutorial de explosão aqui no VFX Brasil. Obrigado.